Olá, meu povo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a paz do Senhor a todos e mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu quero aqui trazer mais uma palavra da parte de Deus, mas eu já peço de antemão para você, como eu sempre faço, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos. E principalmente se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você faça isso para o crescimento do canal. Eu conto com a sua colaboração, tá bom? Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Sem mais perdas de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 18. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 18 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois a arca de Deus foi tomada. Amém, queridos? Essa é uma passagem que eu creio que quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez vai lembrar bem. Essa passagem que está no livro de Samuel, 1 Samuel, aconteceu na época que Eli era o juiz. Eli foi aquele juiz que no começo do livro de Samuel, a mãe de Samuel, que não tinha filhos, Ana, ela ia sempre no templo e ela clamava ao Senhor, buscando da bondade da parte de Deus para ter filhos, para dar filhos ao seu esposo. E ela não estava conseguindo. Tem uma passagem até que o próprio Eli vê ela falando assim, só balbuciando, só mexendo com a boca, achava que ela estava bêbada. E ele fala com ela e depois ela explica que ela é uma mulher tribulada de coração, tribulada de vida por causa de não ter filhos, não gerar filhos para o seu esposo. E aquilo tudo ali era um problema muito sério na vida de Ana. E Eli depois ele compreendeu, ele viu que ela realmente, a busca dela era pelo filho, e acabou abençoando a vida dela. Ela logo depois, pela sua perseverança, Deus abriu a sua madre, e foi quando nasceu Samuel. Samuel já tinha sido prometido a Ana já tinha prometido Samuel a Deus, do tipo que quando essa criança nascesse, que ele seria entregue para atender no templo do Senhor. Quando Samuel nasceu, depois de desmamado, como a Bíblia diz, Ana levou ele, entregou-la no templo, e ele ficou aos cuidados de Eli. Samuel foi crescendo, foi aprendendo. Só que nós sabemos que quando você lê a palavra de Deus, você percebe que ele era um juiz, mas ele era um tanto negligente com seus filhos. Seus filhos, Ofni e Finéias, eles faziam as coisas de forma errada. Eles
eles tiveram relações sexuais com as mulheres que vinham na porta do templo entregar sacrifícios. Ele mexia no que não era, eles mexiam no que não era para mexer. Eles entravam no momento que estavam fazendo aqueles alimentos que eram para sacrifício. Eles iam lá, eles tomavam aquilo para eles. Então eles eram totalmente indisciplinados. Mas Deus estava vendo isso. Lá num determinado tempo, Israel em conflito com os filisteus, teve uma batalha que Hófni e Finéias resolveram levar a arca de Deus na frente da batalha. Mas imagina pessoas vivendo no pecado, fazendo as coisas que eles faziam, e Deus permitiu uma grande derrota na vida daqueles homens. Hófni e Finéias morreram durante a batalha. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. E quando chegou a notícia para Eli, foi essa parte que nós lemos, quando chegou a notícia para Eli, Eli ficou desnorteado, acabou caindo para trás, estava sentado numa cadeira, caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. A sua nora, esposa de um dos seus filhos, que estava grávida já, próximo de ganhar o bebê, também quando recebeu a notícia, tanto da morte do sogro quanto da morte do marido, também teve um problema. A criança começou o início do parto, e no que nasceu aquela criança, a nora de Eli também faleceu. E aquela criança foi dado o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Quando a arca foi tomada, a glória de Israel também foi embora junto com os filisteus. E eu quero trazer algo para nós sobre justamente isso, a glória de Deus sobre a nossa vida. Tudo fica perdido quando a glória de Deus se vai. Se você é um homem ou uma mulher que conheceu ao Senhor, você está caminhando na presença dEle, você, lá num determinado tempo da sua vida, você decide por qualquer motivo que não quer mais ir para a igreja, não quero mais continuar congregando, vou deixar de ser dizimista, vou deixar de participar dos cultos, vou viver minha vida do meu jeito. Pode ter certeza que nesse momento, talvez inicialmente você não vá perceber, mas com o decorrer do tempo você vai perceber que a glória de Deus foi embora da sua vida, porque você perdeu o contato com o Senhor. E quando você perde esse contato com o Senhor, muitas coisas acontecem. Não pense que somente você vai perder o contato com o Senhor, você vai deixar de estar na igreja, você vai deixar de estar participando da alegria de servir a Deus e acabou e está tudo bem. Não, outras coisas poderão acontecer na tua vida que vai acabar te trazendo consequências. Uma das coisas que eu quero trazer para nós, que quando falta a presença do Senhor, a falta da presença do Senhor, ela traz a morte física e também a morte espiritual. Veja bem que quando eu li aqui no começo, a partir do verso 18, que Eli, quando recebeu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu filho tinha morrido, ele teve um ataque naquele momento, caiu para trás da cadeira em que ele estava sentado e morreu. A presença de Deus, a falta da presença de Deus, trouxe morte na vida daquela família. Eli foi o primeiro, os filhos foram os primeiros que levaram a arca para a frente de batalha, onde talvez não deveria ter ido, e acabaram sendo mortos e a arca foi tomada, ou seja, a glória de Israel foi embora. Israel ficou cego no meio de uma guerra. Israel ficou cego no meio de um tiroteio, sem saber para que lado seguir. E a primeira consequência foi justamente a morte, que foi a morte física dos filhos de Eli, do próprio Eli e da sua nora que estava grávida. E não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Por quê? Porque quando a glória de Deus sai da vida de uma pessoa, aquela pessoa fica à mercê dos demônios, ela fica vulnerável a todo e qualquer ataque de Satanás. Quando você vive na presença do Senhor, a palavra de Deus fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido no meio de uma batalha. Mas quando a glória de Deus não está com você, você fica à mercê do inimigo. Satanás, ele vem sobre a minha, sobre a sua vida, se nós abandonarmos a presença de Deus. E na realidade, veja bem, não foi Deus que abandonou os homens, foram os homens que provocaram
a falta da presença de Deus. No caso aqui, na questão do povo de Israel, foram os filhos de Eli, que não deveriam ter feito, mas fizeram o quê? Pegaram a arca e levaram, porque acharam que a arca, junto com eles, seria motivo de vitória. Mas eles viviam de forma totalmente errada. E quando fizeram isso, além deles perderem a batalha, ainda perderam a arca. Aí a glória de Deus foi embora de vez daquele povo, naquele momento. E isso acontece comigo e com você nos nossos dias, que hoje, por exemplo, nós não carregamos uma arca. Hoje nós temos a presença de Deus em nós através do Espírito Santo. Agora pensa, se o Espírito Santo se apartar de você e de mim, o que será de nós? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Mateus, que quando um demônio deixa uma vida, essa pessoa, ela fica livre daquele demônio, ela começa a cuidar da sua vida de forma diferente, ela acaba organizando a sua casa. Porém, se não for colocado Deus naquele lugar, aquele demônio provavelmente vai voltar. E ele voltando, ele vai encontrar a casa aberta, ornamentada, limpa, e ele vai voltar e trazer outros 7 piores do que ele. Então você pensa o que acontece na falta da presença do Senhor. Então quando nós estávamos lá no mundo lá fora, que nós não conhecíamos a Deus, nós precisávamos dele, porém não sabíamos da sua existência, apenas falávamos de um Deus que todo mundo fala, como diz, da boca para fora, mas não o conhece. É aquele Deus que nós colocamos nas frases, graças a Deus, se Deus quiser, que assim seja, se Deus permitir. Eu escuto muito isso de pessoas que não têm a presença do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo, ele só vem habitar em você com a tua autorização. Quando você realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando você permite que Ele venha agir na tua vida. Então muitas vezes a pessoa lá fora não conhece a Deus, e amanhã ela acaba conhecendo e passa a ter a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Porém, num determinado momento, essa pessoa se desvia do caminho do Senhor. Ela vai ficar com as portas da sua casa, ou seja, as portas do seu próprio corpo espiritual abertas para que os demônios venham agir. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel vivia na glória de Deus, porém quando eles permitiram que a arca fosse roubada por causa das atitudes que eles tiveram erradas, o que aconteceu? Foi-se a glória do Senhor. Aí Israel fica vulnerável. E essa questão da morte que acontece quando você perde a presença de Deus, ela tanto é a morte física como é a espiritual. Porque o povo de Israel, quando perdia a presença de Deus, ele entrava numa decadência espiritual, voltava a ter contato com idolatria, com uma série de situações, e derrotas vinham na vida de Israel. Quando, no caso, nós perdemos a presença do Senhor, acontecem as derrotas. Israel foi vencida naquele dia pelos filisteus. Nós somos vencidos nos dias de hoje por diversas coisas. Somos vencidos pelo vício, somos vencidos pelo pecado, por causa da falta da presença de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos caminhar com o Senhor, precisamos viver os seus mandamentos. Claro, nós não somos vulneráveis, nós não somos imunes a pecado, somos seres humanos, somos seres que têm emoções, somos seres que temos que vigiar todos os dias, porque se nós não vigiarmos, nós corremos um sério risco de cairmos todos os dias. Então precisamos ser vigilantes, precisamos vigiar na terra, vigiar sobre aonde nós andamos, com quem nós andamos, o que nós colocamos, o que nós permitimos entrar na nossa vida. Tudo isso tem que ser muito bem monitorado por nós, e que nós possamos, em nome de Jesus, sempre pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, capacidade, para que possamos discernir sobre as coisas que vamos viver no dia a dia. Que nós não venhamos ser simplesmente pessoas que levam a vida de qualquer maneira. Então não esqueça que a falta da presença de Deus, ela traz morte, ela traz também derrotas, ela traz sofrimento, porque toda derrota vai acabar consequentemente trazendo um sofrimento. Toda morte traz um sofrimento, toda derrota traz um sofrimento, toda perda traz um sofrimento.
E nós não podemos deixar que isso aconteça. Claro que o próprio Jesus falou lá no livro de João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições. Com certeza nós vamos ter sempre, mas nós precisamos estar com a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo, que este sim vai nos ajudar a vencer todas estas situações que aparecerão na nossa vida. A tristeza também é algo que vem por causa da perda da presença de Deus em nós. Quantas pessoas que eram cristãs, pessoas que estavam caminhando na presença do Senhor, que frequentavam uma congregação, que eram membros de uma comunidade cristã e de repente se desiludiram. E olha que o homem, ele tem a capacidade de colocar a culpa em Deus daquilo que ele não tem. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que deixam a igreja por causa de um irmão que ele não se dá bem. Mas o que Deus tem a ver com isso? Se você não se dá bem com o teu irmão, se conserte com ele. Se você tem um irmão que você não está conseguindo conviver com ele, sente e converse claramente. Vocês são pessoas adultas, são pessoas que são munidas de inteligência. Então sente-se e converse com a pessoa, acerte seus pormenores. Você não precisa andar de braço dado com ninguém, mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar a todos, e amar não quer dizer concordar com coisa errada. Então nós podemos sim discordar do nosso irmão, mas podemos amá-lo do mesmo jeito. O que não podemos fazer é deixar a presença de Deus por causa disso. E isso tem acontecido muito nos nossos tempos, nesse tempo que nós vivemos. Pessoas deixam a igreja, deixam a presença de Deus por causa de um irmão que ela se desentende. Pessoas deixam a presença de Deus por causa de uma palavra que ela escuta de um líder que fala porque está querendo corrigir. Claro, tem pessoas que às vezes não sabem se pronunciar, tem pessoas que não sabem ser educado no momento da exortação, porque exortar uma pessoa não é reprimir, exortar é ensinar com amor. Muitas pessoas entendem que exortar é você ouve uma pessoa falar alguma coisa que não deveria e você vem com uma bronca, você vem com uma palavra dura. Não é isso, não é exortação. Exortar é ensinar com amor. É você chegar no irmão, chegar na pessoa e falar: não, meu querido, não é assim que funciona. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Vamos aqui, senta comigo, vamos conversar. Esse é o nosso papel. Mas as pessoas muitas vezes elas não fazem isso e provocam nas outras pessoas a vontade de sair da igreja. Só que a pessoa sai porque ela está com raiva de mim, porque ela está bronqueada comigo. E o que Deus tem a ver com isso? Por que essa pessoa não se acerta comigo? Ou não se acerta com aquela pessoa com quem ela desentendeu? Mas não queira que Deus, não coloque Deus como culpado das suas coisas erradas, das coisas erradas das outras pessoas. E isso é uma situação muito difícil. Isso traz uma tristeza muito grande no coração das pessoas, mas que não pode ser colocada a culpa em Deus. Nós sabemos que desde o começo o homem já tem isso na sua essência, colocar a culpa em alguém que não é. Quando nós vemos a conversa que Deus teve com Adão, Eva e a serpente, a primeira coisa que a serpente, que a Eva falou para Deus foi que a serpente deu o fruto para ela e ela comeu. Quando falou com Adão, Adão virou para Deus e falou: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ou seja, o culpado era Deus por ter dado a mulher a ele, não por ele ter comido o fruto que ele sabia que não podia comer. Então hoje nós já temos na essência do homem esse estigma de querer arrumar um culpado para as coisas que nós não conseguimos resolver. Então não adianta querer colocar a culpa em Deus, culpe-se a si mesmo. Quando você tiver algo que você não consegue resolver, entenda que a deficiência, a culpa é sua, não é de Deus, não é da outra pessoa. Coloque-se no teu devido lugar e entenda que você que precisa mudar. Há muitos anos atrás uma pessoa me procurou dizendo que o casamento dessa pessoa estava à beira da falência, e ela ia fazer mais uma tentativa, mas seria a última da vida dela. E essa pessoa veio de alguma forma se aconselhar comigo. Quando ela veio se aconselhar comigo, eu já era casado há mais de 25 anos na época, e eu perguntei para ela: mas por que isso aconteceu? Ela me contou a história dela, como ela casou. A pessoa, quando casou, já sabia que essa pessoa era crente, e também veio para o evangelho, se converteu, se batizou,
Mas depois essa pessoa começou a sentir saudade das coisas que ela vivia no passado. E começou a ter um grande desentendimento entre aquele casal, e aquele tempo foi passando. Eles tiveram vários problemas, tiveram quase por se separar 1, 2, 3 vezes. Até que numa última vez essa pessoa veio me procurar, falar comigo que era a última tentativa. Essa pessoa, não, ele dizia assim para mim, era ele que estava falando. Era um rapaz, falava assim: a minha esposa não muda, a minha esposa não entende. Quando ela casou comigo, ela sabia que eu era crente, ela se converteu por minha causa. E agora ela não quer mudança, agora ela quer voltar porque era antes e não sei o que. Eu tenho tentado mudar essa pessoa e não consigo, isso. Aí eu falei para ele: escuta, você já tentou mudar ela, não conseguiu, né? E nem vai conseguir, porque homem não muda homem. Agora tem uma pessoa que você pode mudar e que pode beneficiar o teu casamento. Quem? Eu falei: você. Ah, mas não sou eu que estou errado. Eu falei: mas não estou dizendo que você está. Eu estou dizendo que você precisa mudar. Não estou dizendo que você está errado. Eu nem sei direito como é essa história de vocês. Eu estou te aconselhando a mudar você e não tentar mudar a tua esposa. Veja as coisas que ela não gosta em você e começa a avaliar se realmente aquilo não é algo que você possa mudar. Se não for algo que vai para o lado do pecado, não tem nenhum problema em você mudar. Imagina, por exemplo, um homem, um marido que tende a fazer determinadas coisas que a esposa não gosta, que a esposa se sente, chateada, agredida por causa daquilo que ele faz, mesmo que não seja pecado, porque nem tudo que a gente faz que desagrada a outra pessoa não quer dizer que seja pecado. Muitas vezes é um hábito que deveria ser mudado, porém a pessoa não entende isso. E eu conversei com essa pessoa nesse dia e falei para ele que ele precisava mudar a ele, não a ela. Eu falei: você já tentou mudar a sua mulher não quis mudança, você disse que ela não mudou, então muda você. Começa a mudar, começa a avaliar melhor a sua esposa, avalia o que você faz e avalia o que você pode mudar para melhorar. E ele falou para mim que ia fazer isso. Isso já se passaram mais de 20 anos. E essa pessoa, mais de 20 anos não digo, mais de 10 anos. E essa pessoa, esse casal estão bem hoje, estão casados, muito bem casados, vivendo uma vida muito boa pelo que eu sei. Por quê? Porque ele atendeu a necessidade da mudança que ele precisava fazer. Ele deixou de tentar mudar a mulher e resolveu mudar a ele mesmo. Depois ele me falou: olha, obrigado pelo conselho. O conselho que você me deu trouxe realmente uma mudança no meu casamento. Eu entendi que eu precisava mudar e não era ela, porque o que ela vai mudar é de acordo com a minha mudança. O que a minha esposa vai mudar é de acordo com a mudança que eu fizer em mim. O que a sua esposa, o seu marido vai mudar é de acordo com a mudança que você fizer em você. Portanto, não adianta a gente ficar aqui tentando combater o outro lado se nós queremos continuar do mesmo jeito. Tem que haver um consenso. Casamento é isso, principalmente quando se diz casamento. E isso também nós podemos dizer: a falta da presença de Deus, da glória de Deus na nossa vida, que no nosso caso, nos dias de hoje, é a presença do Espírito Santo em nós, também pode trazer consequências muito grandes na nossa vida conjugal. Então precisamos tomar os devidos cuidados. Também a falta da presença de Deus em nós, a falta da glória de Deus na nossa vida, ela também traz escravidão. O povo de Israel, ele havia saído da escravidão do Egito, mas nos momentos em que a glória de Deus faltava na vida daquele povo, era como se eles tivessem voltado para aquela escravidão do pecado, escravidão, da servidão mesmo, de estar servindo ao outro lado sem receber nada em troca. Ou seja, não era um trabalho que eles faziam, mas era uma servidão do pecado. O pecado jaz à porta de todos nós, se nós não tomarmos o devido cuidado. E este povo, que aqui a Bíblia narra no capítulo 4 de 1 Samuel, que nós falamos aqui, quando eles perderam a glória de Deus por causa da arca que foi tomada pelos filisteus, não é diferente no nosso dia. Quando nós deixamos a glória de Deus sair de nós, quando nós perdemos a presença de Deus em nossas vidas, como aconteceu com Sansão no livro de Juízes,
quando Sansão, depois de tanta presepada, de tanta peripécia, ele acabou dizendo para Dalila qual era o motivo da sua força, e a Dalila fez aquilo que fez, mandou cortar as tranças de Sansão, e quando os filisteus vieram, ela acordou ele e falou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. E ele disse que mais uma vez ele haveria de vencer os filisteus. Mas na palavra de Deus diz assim: e ele não sabia que já Deus havia se retirado dele. Ou seja, a glória de Deus havia saído de Sansão. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado que nós falamos aqui é a escravidão. Quando nós perdemos a glória de Deus, a escravidão na nossa vida é muito forte. Nós perdemos a glória do Senhor na nossa vida, a escravidão ela é marcante. As pessoas vão sofrer, vão viver tempos difíceis por causa do pecado. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, nesta época que nós conhecemos através da Bíblia, que são os finais dos tempos. Então nós vemos, por exemplo, que a questão da maldade, do pecado, da decadência espiritual está muito grande, muito forte na humanidade. E isso é a falta da presença de Deus. Porque quanto mais o homem vai evoluindo, pior ele vai ficando. Infelizmente. Quanto mais sábio o homem se torna, mais distante de Deus ele procura ficar, porque ele entende que ele não precisa de Deus, ele é autossuficiente. Então nós precisamos da glória de Deus sobre as nossas vidas. E para nós encerrarmos, a decadência moral. Quando a glória de Deus não está sobre a sua vida, sobre a minha vida, a decadência moral abate cada um de nós. Então, queridos, nós não podemos perder a glória de Deus sobre nós. A glória de Deus é algo que não podemos permitir que saia da gente. Todos aqueles que tinham a glória de Deus sobre a sua vida e que permitiram por algum motivo que esta glória de Deus se abastasse deles, pessoas que morreram na iniquidade. Isso nós vemos quando falamos aqui daqueles homens que eram sacerdotes, o sumo sacerdote Eli e seus filhos que eram sacerdotes. Quando nós vemos a história de Sansão e muitas outras pessoas, quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos pessoas como Judas, sabe? Pessoas que morreram porque a glória de Deus se afastou deles, por causa dos seus procedimentos, da maneira que as pessoas caminham. Então nós precisamos caminhar na presença de Deus. Não podemos permitir que a glória do Senhor se afaste de nós. Que esta palavra, querido, possa realmente trazer algo novo ao seu coração. Lembre-se que você precisa da glória de Deus. Eu preciso da glória de Deus. Não importa se você tem pai, se você tem mãe que são cristãos, que são servos de Deus, pai e mãe que são pastores, presbíteros. Salvação é individual, e a presença de Deus também é de acordo com o meu e o teu coração. É como nós vivemos, é como nós procedemos diante do Senhor. Nós não vamos ter a glória de Deus sobre a nossa vida porque os nossos pais são crentes. Nós não vamos ter a glória de Deus sobre as nossas vidas porque os nossos pais são pessoas tementes a Deus. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Salmo 37, a partir do verso 23 ou 24, se não me engano, que os passos do homem bom são firmados e se cair não ficará prostrado. Rei Davi diz que foi moço e hoje estou velho, mas nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode não passar nenhuma necessidade por você ter pais cristãos. Você pode não passar nenhum apuro porque seus pais são homens, é um homem ou uma mulher temente a Deus. Mas não se esqueça, salvação é individual. A salvação, você precisa da glória de Deus sobre a sua vida. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa crer que Ele nasceu de mulher, que Ele morreu na cruz pela tua vida. E aí sim, você tem o seu nome escrito no livro que Ele escreveu, que é o livro da vida. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Eu quero orar com você nesse momento e depois fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua glória que está sobre nós. Que esta glória, Senhor, nunca se aparte das nossas vidas. Que nós possamos lutar, trabalhar, que nós possamos caminhar, fazer aquilo que tem que ser feito, mas que a glória do Senhor não se aparte de nós. Que a tua mão poderosa seja sobre nós.
que estejamos sempre fazendo a Tua vontade em todo o tempo, que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos. Que Deus abençoe. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.